Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar Samuel Silva Rodrigues de Oliveira, professor do Cefet RJ, onde atua junto ao programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais e do programa de pós-graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Ao longo de sua trajetória, o professor Samuel já desenvolveu pesquisas em campos como a história dos movimentos sociais do século XX, a história urbana, a memória social, a história oral, a cultura visual, as identidades étnico-raciais e as culturas escolares. Ele está na UFMG como convidado do seminário 1964 e a ditadura militar no quadro transnacional, Novas Perspectivas Historiográficas, organizado pelo Laboratório de História do Tempo Presente, LHTP. Em meio às suas publicações, destacamos o livro O Movimento de Favelas de Belo Horizonte, publicado em 2010 pela editora ePapers, e resultante de sua pesquisa de mestrado desenvolvida aqui no nosso programa de pós-graduação em História. O dossiê Espaços Urbanos e Metropolização no Brasil, de 1940 a 1970, organizado em parceria com Rafael Rajão Ribeiro e publicado na Acervo, revista do Arquivo Nacional em 2023, e o capítulo Política Habitacional e Reformas Urbanas em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, de 1964 a 1973, escrito em coautoria com Gabriela Gomes e publicado na coletânea As Ditaduras Argentina e Brasileira em Ação, Violência Repressiva e Busca de Consentimento, organizada por Daniel Livovich e Rodrigo Pato Samota e publicada em 2023 por meio de uma parceria entre a editora UFMG e as Ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento. O professor Samuel também coordena o projeto Prosas, História Pública e Educação, voltado à divulgação de conhecimentos sobre a história do Brasil, que conta com um site próprio gerido por estudantes do Cefet no Rio de Janeiro. Nossa conversa girará, sobretudo, em torno do artigo Relações Raciais e Movimento dos Trabalhadores Favelados, a formação de uma consciência de classe e raça na política urbana de Belo Horizonte, 1959 a 1964, publicado aqui na Vara História em 2022, no volume 38, número 77 da revista. Professor Samuel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Nossa primeira pergunta. Professor, para começar, queria que você falasse sobre a importância que você atribui às relações entre consciência de classe e consciência de raça no estudo do processo de formação das políticas urbanas, sobretudo quando se trata da análise de espaços periféricos e informais. Quais as especificidades dessas dinâmicas no contexto de Belo Horizonte, marcada pela memória social da cidade planejada e dos ideais republicanos da virada do século XIX para o XX? Eu acho essa pergunta muito boa, porque quando a gente olha a historiografia de Belo Horizonte, existe uma concentração de trabalhos sobre a cidade planejada, como que ela foi planejada. A gente tem o Abílio Barreto, que é um grande memorialista da cidade, mas também produziu uma historiografia que é fundamental, dá base para uma instituição que é fundamental na cidade também, que é o Museu Abílio Barreto. E esse momento de fundação, ele estrutura uma narrativa que tem longa duração e forma um certo consenso dentro da população. E nessa narrativa, a gente tem duas características que eu acho que são fundamentais. Primeiro, esse reforço de um urbanismo higienista, né, que vai formar a cidade quando ela se torna capital do estado de Minas Gerais. E dentro disso, uma narrativa que é sempre reiterada entre ordem e desordem na lógica de expansão da cidade, que sempre retoma o momento de fundação para mostrar os espaços que não pactuam com essa ideia de higienismo como algo fora da ordem, né? Da ordem urbana da cidade. E isso gera
uma série de perspectivas que vão ignorar, né, a forma como trabalhadores de diversos tipos vão formar os espaços da cidade e perpetua uma memória embranquecida sobre essa cidade, porque apaga sujeitos negros. Esse ideal republicano, positivista, higienista, que está na base da formação dessa cidade planejada, ele se perpetua ao longo do tempo. E a gente consegue ver muito isso pelas efemérides de comemoração da cidade ao longo do tempo. Né? Você tem a comemoração desde o começo, né? As datas redondas, 10 anos, 20 anos e tal. Eu sou de Belo Horizonte, me formei na UFMG, eu lembro de ter acompanhado a repercussão da comemoração dos 100 anos da cidade. E a maior parte dos trabalhos falava sobre o planejamento e tal, e nada sobre o processo de metropolização da cidade, como que as favelas foram construídas, o fato da cidade ter quilombos, essas questões completamente apagadas. Então, esses atores, trabalhadores, e aí quando eu falo trabalhadores, eu falo dessa heterogeneidade, né? São trabalhadores negros, migrantes, nordestinos, eles ficam à margem dessa narrativa oficial. Existe um trabalho muito forte hoje para fazer isso ser diferente, né? Você tem instituições que se reformaram, o próprio Museu Abel Barreto, o Arquivo da Cidade, e tem uma historiografia nova que é produzida na cidade, dentro das universidades, que vê isso, mas eu acho que isso não chega ainda. E a gente reproduz essa narrativa em diferentes escalas. No artigo, eu mostrei como que os primeiros trabalhos de sociologia urbana de Belo Horizonte, né? E aí eu mostrei tanto os trabalhos que foram feitos sob influência da Escola de Chicago, quanto depois aqueles que foram feitos na teoria dos movimentos sociais urbanos, de cunho marxista. Eles são muito importantes porque eles questionam essa estrutura, essa ideia de planejamento e falam de segregação na estrutura urbana da cidade, mas eles ainda pactuam com essa narrativa embranquecida. Eles apagam a categoria raça. E esses trabalhos, eles têm importância porque mostra como que essa narrativa sobre a urbanidade, o planejamento, ela atravessa as ciências sociais e humanas de uma maneira geral, né? Muitas vezes o sociólogo ele olha para a história e acha que é desimportante, né? Mas ali a gente vê como que uma leitura enviesada da história marca um certo apagamento dessa perspectiva, né, de uma leitura racializada dos espaços urbanos. E as favelas, elas têm essa marca, né? Eu gosto muito de um historiador, não um historiador, um geógrafo. Eu misturo as coisas, porque eu transito nesses dois campos. Mas é um geógrafo que ele fala de campo negro, né? Que é uma presença, você tem nesses espaços urbanos, periféricos, de favelas, você tem uma presença muito importante de pretos e pardos, negros e de outros grupos, mas aquela presença expressiva, ela se dá em diferentes formas e alianças e sociabilidades com esses outros grupos e constroem experiências ali que são marcadas por essa, vamos dizer assim, pela questão da raça. Né? E eu acho que pensar essa forma urbana dessa maneira é fundamental para explicar as experiências que ocorrem nesses espaços. Né? Então, no artigo tentei mostrar um pouco isso, dialogando com a sociologia urbana de Belo Horizonte, que abordou esse tema das favelas nos anos 50, 60 e 70, e é fundamental para esse campo, né? Mas que apaga essa categoria raça e reproduz uma narrativa embranquecida da cidade. Muito obrigada pela sua resposta, professor. De certa forma, ela já se liga à próxima pergunta. Em seu artigo publicado na Varia, você menciona diferenças importantes entre os censos de favelas e bairros periféricos do Rio de Janeiro, nos quais a categoria cor e/ou raça estava presente, e os levantamentos de Belo Horizonte, em que essa categoria não aparecia.
A quais motivos você atribui essa disparidade na produção de dados populacionais nesses dois espaços urbanos distintos? E de forma mais ampla, o que o contraste entre essas duas metrópoles brasileiras nos pode dizer sobre a história das favelas e de seus movimentos associativos? Tá. Bom, pergunta bem boa demais, porque permite falar sobre como que existe uma história social dos censos, né? A categoria estatística de favela, ela vai ser construída no Brasil nos anos 40 e 50. E o Rio de Janeiro vai ter uma centralidade para isso. No espaço de 10 anos, o Rio de Janeiro, entre 40 e 50, produz 3 censos, para tentar definir o que é uma favela, como que se define o tipo de espaço, quantidade de moradias, a população. E em 1953, no censo de 1950, tem um sociólogo, geógrafo, essas formações ambivalentes, que é o Alberto Passos Guimarães, é um intelectual do IBGE e do Partido Comunista. Ele escreve um texto definindo estatisticamente as favelas do Rio de Janeiro. Esse texto ele serve de base para definir o que vai ser a estatística das favelas dos anos 50 até os dias de hoje. O último censo agora de 2020, né? 2020-2021, vai ter o censo de aglomerados subnormais, e uma das bases de texto para falar o que é aglomerado subnormal, acho que não se usa mais essa categoria, mas é a categoria que usava até recentemente, é o texto do Alberto Passos Guimarães. Em Belo Horizonte, você vai produzir estatísticas de favelas na sequência, né? Na sequência, nos anos em 55 e 60, influenciado pelo censo do IBGE. E é um evento muito importante na definição de políticas públicas em favelas. O surgimento dos censos e a discussão que existe em torno deles. No Rio, esse censo ele incorpora a categoria cor. E isso é fundamental, porque quando você vai fazer a estatística e vai fazer esse censo, e você levanta quem é preto, pardo, branco, aparece que a maior parte da população das favelas é negra. E tem um contraste muito grande com os outros espaços urbanos da cidade. No Rio aparece isso. E essa diferença ela se torna fundamental para o debate sobre o racismo no Brasil nos anos 50, porque esse censo ele vai ser usado pelo estudo do Luiz Costa Pinto. Ele vai escrever um livro que é fundamental, que é O Negro no Rio de Janeiro. É um livro que ele vai ser financiado pela Unesco, é um dos estudos da Unesco, que vai ser feito dentro da leva do Florestan Fernandes, e vai mostrar que a democracia racial, a ideia de que o Brasil é uma sociedade mestiça e de harmonia racial, ela cai por terra. Você tem racismo e a favela é um exemplo disso. Então, no Rio de Janeiro, essa categoria cor, ela leva uma discussão sobre raça. Isso tem várias consequências para o debate sobre a favela no Rio de Janeiro. Isso, assim, atravessa a segunda metade do século XX inteiro. Em Belo Horizonte, quando é feito os censos, em 55 e 66, isso não aparece. A categoria cor ela é limada, né? E aí isso também baliza o debate que vai ser feito aqui. Por quê? O debate sobre essas periferias e favelas de Belo Horizonte, as vilas e favelas de Belo Horizonte, elas ficam sem cor. É como se a noção de cor e a linha de cor que estrutura os processos de sociabilidade no Brasil, porque é uma sociedade colonial e escravagista, ela desaparece. E isso tem impacto para as várias estatísticas que vão ser feitas sobre Belo Horizonte. Eu acredito que até nos anos 70 essa categoria cor ela não aparece, né? Então, assim, eu acho que sim. 66 eu tenho certeza, mas não aparece. Isso tem impacto no que vai ser feito, né? Agora, como que os movimentos de favela, a gente pensar esses movimentos de favela nesses dois espaços e essa questão da questão racial, quando a gente vê
a ausência da categoria raça, cor em Belo Horizonte, a gente vê uma certa reprodução nas estatísticas dessa narrativa embranquecida da cidade. No fundo, o que está sendo colocado ali é que essa narrativa sobre a fundação da cidade, o progresso, esse espaço republicano, aboliu essa outra experiência, que é a experiência da escravização, essas noções que atravessam a formação da sociedade de maneira geral, né? Onde classe e raça se entrecortam e se organizam para definir, né, hierarquias e espaços de sociabilidade geral. Sim, é muito interessante a gente ter essa abordagem. Agora, na terceira pergunta. Um dos aspectos que chamam a atenção no seu artigo é a diversidade das fontes que você emprega. Periódicos ligados a movimentos de favelas, como o Barraco, documentos da repressão política disponíveis no fundo do DOPS, abrigado pelo Arquivo Público Mineiro, estatutos de associações civis, legislação municipal, estatísticas, livros. Você poderia nos falar um pouco sobre os desafios metodológicos no estudo de populações urbanas marginalizadas e sobre os caminhos que ainda podem ser explorados por pesquisas históricas em relação a esse tipo de temática? Quando você fala dessa dificuldade essa diversidade, eu acho que tem uma coisa que sempre me tocou, porque quando eu ia, às vezes, apresentar o trabalho, as pessoas falam, não, existe isso, né? Existe fonte para falar disso. Eu falo assim, nossa, tem fonte demais, né? E aí me leva a perguntar assim, é a ausência de fonte ou é o olhar de quem está procurando narrar e falar do processo histórico, né? E falar do movimento dos trabalhadores favelados tem uma quantidade gigantesca de fontes. Eu encontrei coisas assim, na hora que eu comecei a pesquisar, eu fui encontrando várias coisas mostrando que não era a ausência de fontes que levava à ausência de uma análise sobre esse processo. E isso leva a gente a outro questionamento, né? Que é a presença do debate, dessa história social, dos de baixo, dentro da historiografia e da opinião pública em geral. Esses grupos, né, eles não cuidam, eles trabalham, eles vivem, mas lutam, e não tem tempo para organizar a própria memória em instituições arquivísticas, em centros de memória. Hoje isso está mudando, né? Existem vários centros de memórias, associações que cuidam disso. Mas isso não é o padrão quando a gente olha a história do século XX, né? E isso impacta a forma como o historiador chega nesses lugares, achando que é uma terra virgem, não vai encontrar fonte nem nada. E a Associação de Trabalhadores Favelados, ela sofreu de um processo de violência política, né? É uma associação que surge, o associativismo de favelas, o associativismo de defesa coletiva surge no final da década de 40, ele vai se propagando em várias localidades, forma uma federação, chega a ter 55 entidades e, em 64, o golpe de Estado desorganiza essa associação, né? Essa associação tinha uma sede, a sede é desmontada, a máquina de escrever, dicionário, tudo apreendido, tudo que existe na sede é apreendido, as lideranças são indiciadas em função do AI-5 e tem um apagamento do que esses trabalhadores que moravam em favelas, trabalhadores favelados, faziam e como que eles construíram uma cultura política para falar da reforma urbana na cidade. Uma reforma que contestava a ideia de ilegalidade e que justificava a ausência de investimentos públicos nas favelas. Apaga, né? O golpe de 64 apaga essa agência. Depois esse associativismo se reorganiza nos anos 70 como União dos Trabalhadores de Periferia,
mas tem um apagamento disso. Que é muito surpreendente, porque a gente está aqui no seminário dos 60 anos do golpe, a Comissão da Verdade Estadual também não fez o trabalho de mostrar como que os trabalhadores favelados foram atingidos pelas políticas de desfavelamento na cidade. Então existe um processo de violência contra esses atores que ele é sistemático, né? Ele parte de um olhar que não é preocupado como história social dos de baixo, que é construído dentro desse universo que a gente vive aqui, porque é um mundo à parte, a universidade. A verdade é essa, né? Por mais que a gente tenha políticas de ações afirmativas, se torne popular, mas é um universo ainda que carrega um lugar social, né? De classe, de raça. E a violência contra esses atores, ela é sistemática. Ela foi sistemática no golpe de 64 e posteriormente, né? A violência que ocorre no cotidiano urbano, nesses espaços, ela também desorganiza esses lugares de memória. Agora, como que a gente pensa essa história social? Você tem que ir atrás, né? Fazer entrevistas de história oral, revisar arquivos familiares, porque as pessoas constroem arquivos, né? As pessoas constroem um espaço de moradia aí, tem gente que mora mais de 40 anos numa favela, né? Qual é o arquivo que essa pessoa guarda sobre si, né? Recentemente teve um trabalho de fotógrafos na Serra, que coisa maravilhosa, você fica completamente tocado, apaixonado com aquilo ali. Porque é uma história que é contada, a história da cidade contada de uma perspectiva diferente, né? Então, assim, tem muitas possibilidades. Agora tem que mudar o olhar, né, para esses espaços e pensar que ali também existe um processo de formação da sociedade a partir daquela localidade. Ele também existe história ali, né? Eu acho que esse é o movimento que ele é necessário. Bom, para fechar, eu queria fazer uma pergunta ainda relacionada ao artigo, mas que nos leva também à sua experiência de trabalho com identidades étnico-raciais e culturas escolares, cotidiano e ensino de história. Como você percebe a potencialidade de estudos que exploram o associativismo e a formação de identidades sociais e raciais nas favelas de Belo Horizonte para o ensino em salas de aula da educação básica? Esse poderia ser um meio para o desenvolvimento da consciência de classe e raça na atualidade? Eu acho que sim, porque a maior parte das escolas públicas, e as escolas públicas são maioria no nosso país, elas se localizam em espaços periféricos para atender esses grupos, né? Então existe uma aplicabilidade. E existe uma coisa que é o seguinte: quando a gente fala de agência negra na história, a gente está muito acostumado a falar da escravização, da luta pela liberdade, está acostumado a falar dos associativismos negros e não pensa isso no cotidiano, né? E o artigo, ele ajuda a gente a pensar um pouco isso, né? Então eu acho que tem uma aplicabilidade, mas como professor eu acho que ele não é aplicado diretamente, precisa de pensar várias mediações, né? Porque o trabalho do professor para fazer um artigo chegar à sala de aula, ele é muito duro, né? Tem várias mediações que você tem que construir para isso ser construído. É isso. Com certeza. Professor, mais uma vez, eu gostaria de, em nome de toda a equipe Vale História, agradecer pela gentileza e pela disponibilidade de conversar conosco. Convidamos todas e todos a explorarem o nosso canal e conhecerem outras entrevistas realizadas por Vale História.